uma coisa é o que está no livro, e a gente tem que saber o que está no livro. Com certeza a gente tem que saber o que está no livro, eu não estou tirando isso, tem que saber. Mas saber o que acontece dentro da prefeitura é fundamental. E eu sei também, né, o que acontece lá dentro, porque eu vivi isso a minha vida inteira. E na consultoria não é diferente. Essa lebre eu né? levantei há um bom tempo e acho factível do ponto de vista jurídico. Tem que ver se do ponto de vista econômico faz sentido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Licinautas, o podcast. Aqui a gente fala sobre gestão pública, licitações e contratos e temas correlatos para você que respira licitações, você que respira essa dinâmica maravilhosa de fazer a transformação da sociedade por meio de contratações públicas. E nós estamos sempre com os melhores convidados, hoje não é diferente. Está aqui do meu lado a elegantíssima, querida amiga, doutora Renata Rios. Bem-vinda, Renata. Muito obrigada, professor Janderson. É um prazer estar aqui com você mais uma vez aqui em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul. É sempre um prazer revê-lo, né? Virou amigo, né? Com certeza. Essa é uma das dádivas desse caminho de licitações e contratos. Se você que está nos assistindo, você licinauta, ainda não pertence diretamente a essa bolha, a esse universo paralelo, né? Das licitações e contratos, eu preciso explicar para você entender assim, como nós construímos relações sólidas. E hoje a maior parte dos meus amigos queridos, amigos íntimos, eles são advindos desse meio. Porque tem uma coisa, Renata, que um outro entrevistado aqui, o secretário Frederico Fellini, falou muito interessante acerca do propósito. Acho que é o que nos une, né? Com certeza. Acho que esse propósito comum de transformar as coisas, de doar a vida pela transformação, pelas possibilidades, levar possibilidades à população é o que nos move, o que nos une também. Resultado lá, né, na ponta, né, para as pessoas, né, mudar a vida das pessoas, né? Exatamente. Falando em resultado na ponta, eu vou ler para vocês aqui a biografia, a mini biografia dessa moça aqui. E olha que está bem resumida aqui. Renata Cristina, ela tem nome de família real. Atenção, Gabriel. Renata Cristina Rios Malheiros do Amaral. Né? De Orleans e Bragança também, não? Não. Ela é contadora, formada pela Faculdades Integradas de Parnaíba. Paranaíba, a cidade aqui, né? Eu estou confundindo. Parnaíba é no Piauí, aqui é Paranaíba. É porque o tio já deu aula o dia todo, você sabe como é que é. E também bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, também advogada dos quadros da OAB, especialista em gestão administrativa e contábil, pós-graduada em advocacia municipal, com MBA em licitações e contratos. Apesar desse rostinho jovem, é consultora municipal com mais de 25 anos de experiência em administração pública. A mulher tem bodas de prata na administração pública. Mas, afinal de contas, o povo quer saber quem é Renata Rios. Então, professor, eu sou hoje consultora para prefeituras, câmaras, né, do estado de Mato Grosso do Sul e para a Fundação de Apoio aqui à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, para a FAPEC. Ministro palestras, cursos na área de licitações, contratos. E esse ano nós iniciamos um novo projeto, e foi através desse projeto que a gente se conheceu, com uma amiga, que é a Angelita Brum. A gente abriu a Eficiência Eventos Corporativos, né? Porque nós entendemos que o Mato Grosso do Sul precisava de eventos maiores na área da administração pública. Então, hoje a gente tem duas empresas aqui, a MR, Capacitações e Consultoria, nós temos já há muitos anos. E a partir desse ano, abrimos o ano passado, em 24, e esse ano começamos os eventos corporativos na Eficiência Eventos. Estamos aí empreendendo. Isso aí. Mas como que você começou? Como que começou a sua história na administração pública?
Olha, 25 anos atrás, né? Pois é, há 25 anos atrás. Lá em Paranaíba, eu comecei, na verdade, na área tributária. Interessante. E uma área que eu gostava bastante também. Mas acabou que eu fiquei Eu pouco tô mentindo, tá? tempo. Direito administrativo é muito mais legal que tributário. É mais Mas- legal, mas eu gostava também do tributário, mas mais do administrativo. Sempre gostei mais do administrativo. Mas acabou que em Paranaíba eu acabei sendo quase a minha carreira inteira atuando como secretária de administração, de governo e atuei como chefe de licitação. E aí, em 2018, eu me mudei para Campo Grande e comecei a atuar como consultora na área de licitações. É interessante. E como há necessidade no mercado de consultores, de pessoas com experiência, porque não adianta. Quem não tem experiência de gestão pública tem um gap de conhecimento muito grande. Sempre trabalhei na iniciativa privada, ainda que prestando algum tipo de, não consultoria, mas com algum contrato com serviço público, mas é diferente, né? Quem viveu a administração pública, ainda que passe muito tempo, consegue entender um pouco da sistemática, porque é um universo à parte a administração pública, Com né? certeza. Ou não é? É, sim. E, assim, uma coisa muito engraçada que eu, com muita frequência, eu ouço nas capacitações, né? Os meus alunos falando assim, você sabe as nossas dores. Você sabe o que acontece na prefeitura. Porque uma coisa é o que está no livro, e a gente tem que saber o que está no livro. Com certeza, a gente tem que saber o que está no livro. Eu não estou tirando isso, tem que saber. Mas saber o que acontece dentro da prefeitura é fundamental. E eu sei também, né, o que acontece lá dentro, porque eu vivi isso a minha vida inteira. E na consultoria não é diferente. E eu acho isso assim muito importante porque enriquece a capacitação a partir do momento em que você sabe a dor do nosso aluno, né? A gente sabe a dor do aluno. Então, você consegue trazer para a capacitação exemplos muito práticos ali do dia a dia deles, né? O que está acontecendo no dia a dia deles, porque o meu WhatsApp o dia inteiro são coisas que estão acontecendo no dia a dia da prefeitura. Perfeito, perfeito. E por falar em dores do dia a dia, eu creio que é nesse sentido e nessa vertente aí que a gente escolheu o tema de hoje, que é o credenciamento. Se não é uma dor o credenciamento aí no seu órgão público, possivelmente é o remédio para muitas dores, né? Com certeza. O que é o credenciamento? Vamos falar sobre o credenciamento para a prefeitura, mas para qualquer órgão em geral. Doutora, o que é o credenciamento? E aí é a última doutora, né? Porque aqui tem uma não liturgia, para não ficar naquele doutor, aquele negócio todo. A gente sempre se trata por você aqui, porque somos todos licinautas, especialistas do futuro. Mas explica para a gente, Renata, um pouquinho sobre o que é o credenciamento. Então, o credenciamento, nós já tínhamos, né, a prática do credenciamento na 8666, né? Mas a gente não tinha regras mais claras, né, com relação a ele. E na 14133, graças a Deus, ele veio com uma regra um pouco mais clara e com a possibilidade de melhorar isso através de um regulamento próprio de cada órgão, né? Então, o credenciamento, ele é um procedimento auxiliar à licitação que vem para a administração pública utilizar todas as vezes que ela quer contratar mais empresas ou mais profissionais, né? Por isso ele vem sob a forma de inexigibilidade. E é comum ainda as pessoas confundirem um pouco, né? Então, esses dias chegou uma pergunta para mim e com uma certa insistência, né? Professora, eu posso contratar um profissional para uma unidade básica de saúde para trabalhar por 8 horas por credenciamento? Lógico que não. Né? Lógico que não. Aí você fugiu totalmente ao credenciamento. Nossa, capricharam nessa, né? Capricharam. Porque o credenciamento, ele é uma inviabilidade de competição. Por quê, né? Porque eu quero contratar todo mundo. Na verdade, esse quero, né? Quando eu falo quero... o caso do inciso 1, né? Do paralelo e não excludente. Paralelo e não excludente. Assim, quando eu falo eu quero, é que para atender a demanda da administração, essa demanda vai ser melhor atendida quando nós formos contratar um volume maior
de empresas, vamos dizer assim, né? Então, assim, hoje eu vejo, principalmente no inciso 1, falando especificamente do inciso 1, eu vejo uma possibilidade de atender, por exemplo, demandas locais. Inciso 1 que ela fala é do artigo 79 da Lei 14.133. Só para situar. É porque a mulher já está tão acostumada, tão familiarizada, que fala inciso 1. Né? Na hipótese, né, paralela e não excludente. Por que paralela e não excludente? Não vai excluir ninguém. Todos aqueles que atenderem a um chamamento público da administração serão credenciados e poderão contratar com a administração. Então, nós, na administração, teremos ali uma gama de prestadores de serviços. E aí, então, eu sou muito entusiasta do credenciamento, porque eu acho que ele abre a possibilidade, por exemplo, de uma questão social. Né? Nós estamos usando aqui no Estado o credenciamento do MEI, como pedreiro, eletricista, encanador, e deixando um pouco a terceirização da manutenção predial para utilizar o credenciamento. Por quê? Como forma de fomentar essas questões aí em municípios pequenos. E isso tem funcionado muito bem. Essa é uma pauta que me é muito cara. Há muito tempo eu milito nessa pauta da utilização das contratações públicas como forma de fomento à economia local, desenvolvimento da economia local e também distribuição de renda. E o credenciamento, ele é, por excelência, o instrumento vocacionado, no meu sentir, para isso. Eu vou confidenciar para você, Renata. Na verdade, eu já te confidenciei hoje à tarde, vou repetir aqui para que nossos licinautas possam ouvir. O credenciamento, ele era a minha aposta da 1433. Quando a lei foi publicada, eu acompanhei toda a tramitação, eu tinha feito o intento de escrever um livro sobre credenciamento e focar nesse tema, né? Me especializar nesse tema. Mas aí veio a bendita da inteligência artificial, né? Tinha uma inteligência artificial no meio do caminho e eu acabei indo me dedicar à questão da inteligência artificial e acabou sorvendo grande parte do meu tempo. O resto é história, todo mundo está aí, já sabe, né? Para acompanhar. Mas por que eu fiz essa aposta? Porque o credenciamento é um instrumento sensacional. Um instrumento espetacular. Só fazendo um resgate histórico do credenciamento, ele surgiu ali, tem quem diga que foi um órgão, outro órgão, mas acredito que o relato mais convincente é que ele surgiu ali do Exército, que precisava contratar várias clínicas para atender os seus militares espalhados no Brasil, mas não tinha como fazer uma licitação ali, porque ia trazer muitos prejuízos. Não é que não tinha como, gente, que é impossível fazer a licitação. Mas nesse caso, por exemplo, você que já contratou clínicas para uma grande quantidade de servidores, eu já tive essa experiência, é muito difícil, porque você consegue em um lugar do Brasil, você não consegue em outro, elas não participam da licitação. É um caos, né? E aí se decidiu, eu não sei se foi o Exército realmente o primeiro, mas se decidiu fazer um credenciamento e utilizar a hipótese da inexigibilidade de licitação, o argumento da inexigibilidade de licitação, para justificar. Né? Por quê? Porque dispensa, ela tem que ter previsão em lei federal, lei nacional, no caso, e não havia. Né? Então, fez-se uma interpretação de que essa impossibilidade de licitação, ela não era só inviabilidade de licitação, ela não era o mesmo que impossibilidade. Né? Era inviável porque não era conveniente e oportuno, não era o que ia trazer a maior vantagem do ponto de vista de ser mais fácil ou ter uma fluidez maior na contratação e nos resultados. E no meu sentir foi
um avanço interessante, né? Para não ficar falando aqui mais do que o convidado, né? Mas eu acho que esse resgate é interessante para a gente começar essa conversa com uma tônica. A gente precisa abrir um pouquinho a cabeça, nós que trabalhamos na construção do serviço público e da doutrina, ou mesmo da praxe, da prática das licitações e contratos, a gente tem que entender que não é porque sempre foi assim que não pode mudar, e o que não fazia sentido antes pode fazer sentido hoje. Sim. Né? Porque o contexto fático muda. A gente tem uma sociedade extremamente plural, né? Extremamente complexa também. Eu rememoro aqui sempre, coloquei num artigo que eu publiquei esses dias sobre o Contrata Mais Brasil, o 14 bis das contratações públicas, vamos falar daqui a pouco. Eu rememorei como o próprio conceito de inexigibilidade de licitação, ele se alterou com o decorrer do tempo. Sim. Né? A gente tinha a tal da inexigibilidade absoluta, que é quando só uma marca me atende, eu tenho um fornecedor exclusivo. A gente tem até hoje, né? Está lá no 74.1. E aí veio a história da inexigibilidade para a contratação de professor. Né? Lógico que nem eu nem você éramos nascidos naquela época, aquele acórdão de 98, nem chamava de acórdão ainda, a decisão do TCU, do Tribunal de Contas da União, de relatoria do querido e saudoso ministro Ademar Guise, grande catarinense, que, de uma forma paradigmática, disse: não, a contratação de professor para treinamento de servidores em temas mais complexos, ela pode ocorrer por inexigibilidade, não é porque é impossível fazer uma licitação. A inviabilidade decorre da impossibilidade de comparação objetiva. Então, aí já abriu um pouco o leque e a mente das pessoas para entender. Inviabilidade não é o mesmo de impossibilidade. Né? Mas como não consigo comparar objetivamente as coisas, né? os contratados, eu faço, então, por inexigibilidade de licitação. Né? E aí eu trago à tônica também uma lembrança, um conceito, salvo engano, do professor Marçal Justem Filho. Salvo engano, é do professor Marçal. Que ele diz o seguinte, e aí você me perdoa, eu não me recordo de cabeça, tenho quase certeza que é o professor Marçal, mas se não for, é outro autor também bastante prestigiado, que fala o seguinte: dentro da inexigibilidade há uma espécie de licitação informal, às vezes. Como assim? Nós temos o mandamento da licitação, lá do artigo 37 da Constituição. A inexigibilidade, às vezes, decorre da impossibilidade de ter critérios objetivos para escolher. Mas você tem uma espécie de licitação informal prévia. Né? Olha o que ocorre, por exemplo, na contratação, que antes era dispensa e agora inexigibilidade, de locação ou compra, né, de imóveis. Você não tem uma licitação, mas você tem um edital de chamamento, aquelas propostas ali, elas são analisadas e com uma análise subjetiva, porque você não consegue colocar realmente o critério totalmente objetivo, se for o caso, né, você opta por um ou outro. Cursos, idem. O servidor quer participar de um curso. Ele vai ao mercado verificar quais os cursos que tem disponível. Tem um curso aqui com a professora Renata. O valor o valor tá dentro do mercado. Tem um com a professora Renata, tem outro com o professor Janderson, tem outro com o professor tal. Então, quero fazer com a professora Renata. Por quê? Porque eu acho que ela tem uma grande experiência com o público municipal e ela pode trazer pode agregar aqui no seu aprendizado, no seu ensino, um conhecimento que eu preciso. Uma seleção natural, né? Então, houve uma seleção, houve uma licitação informal. Sim. Né? E as pessoas, elas precisam entender isso. E não tem nada de ímprobo, não tem nada de ilegal, não tem nada de errado.
que você acha disso? Não, é verdade. E, na verdade, assim, a própria 14133 parece que ela abriu a mente das pessoas para esse tipo de raciocínio, né? Que na legislação anterior a gente não conseguia ver isso, apesar de ser uma evolução natural. Naturalmente, a gente conseguia ver que estávamos evoluindo para isso. Mas eu acho que o ponto foi 14133. Ela abriu a mente das pessoas para isso, para que a gente pudesse já ter essa evolução. E eu acho que um ponto Abriu assim, mesmo, doutora? eu penso que abriu assim, infelizmente não como a gente gostaria. Nós conversamos sobre isso no almoço hoje, né? Não como a gente gostaria. A gente ainda sente o peso de algumas do controle, né? O excesso, às vezes, de controle ainda, né? Às vezes não é só do controle, não. Deixa eu defender minha casta. Mas também. Mas, por exemplo, o que eu vejo? Vou falar sobre especificamente da questão do credenciamento mesmo, né? Um problema que a gente tinha recorrente antes, né? Não havia uma segurança de até onde nós poderíamos ir com o credenciamento. Pelo menos eu sentia muito isso. Eu queria avançar no credenciamento, mas eu tinha uma certa insegurança em avançar. Hoje, eu tenho uma segurança em avançar. Tanto é que eu regulamentei para os meus clientes o credenciamento antes do regulamento da União. Isso, inclusive você vai falar. Conta um pouquinho sobre essa história pra gente. Então, a gente precisava regulamentar o credenciamento, até porque eu tinha contrato com vários municípios e eles começaram a me cobrar e não saiu o regulamento da União. E não tinha praticamente. Acho que eu consegui 1 ou 2 regulamentos do Brasil afora aí sobre credenciamento. Falei, bom, então sou eu e eu mesma, né? Falei, dona Renata, ó, se vira nos 30 e faz esse regulamento. E aí o ponto, assim, crucial que eu coloquei no meu regulamento, ele se baseia principalmente na hipótese lá do inciso 1 do 79, que é na paralela e não excludente, e eu baseei no maior gargalo que a gente tinha antes da 14133, que era o fato de extrapolar a necessidade que nós tínhamos de credenciados. Então, vamos imaginar o seguinte: a administração ela precisava de ter um volume de credenciados, mas esse volume também não era um volume infinito. Então, eu precisava abrir um credenciamento. Mas vamos imaginar, olha, eu preciso ali de 3, 4, eu não preciso de 10. Precisava de 3, 4. 10 era muito. Então, qual foi a regra que eu coloquei no nosso regulamento? Aqueles que se credenciassem no período dos primeiros 30 dias, eles teriam direito ao primeiro rateio. Então, o primeiro rateio da demanda... Qual que era o objeto? Você em abstrato, estava regulamentando. Isso, em abstrato. Perfeito. Primeiro rateio da demanda, aqueles que se credenciassem nos primeiros 30 dias teriam direito ao contrato, né, para os primeiros 12 meses. Porque também nós tivemos, né, com a legislação nova, claramente uma divisão do que é ser credenciado, do que é ser contratado. Porque uma coisa é estar credenciado, outra coisa é estar contratado. Então, a empresa vai e se credencia no órgão. Ok, ele está na lista de credenciado. Mas, para ele ser contratado, é uma segunda etapa. Ele só está na lista de credenciado. Então, no nosso regulamento ficou: aqueles que se credenciassem nos primeiros 30 dias teriam o direito de ir para o primeiro rateio. Aqueles que se credenciassem posterior aos primeiros 30 dias, eles só iriam para o próximo rateio. Ou se a administração tiver uma vaga. Alguém saiu do credenciamento. Aí eu poderia pegar o próximo da lista, né? Nós tivemos até uma questão aqui que o nosso Tribunal de Contas do Estado questionou essa questão. E a gente teve uma reunião até online com o tribunal e eu esclareci sobre isso para o tribunal, né? Olha, em vários sentidos, né? Não é um ponto só. A primeira questão é: eu contrato, separando credenciamento de contrato, eu contrato com uma demanda X, né? Como que eu vou depois
posterior à assinatura do contrato, como que eu vou rescindir esse contrato? Porque contrato é ato jurídico perfeito. Pela lei, eu poderia suprimir 25%. Se imediatamente após a contratação chegasse um terceiro, quarto, quinto credenciado, eu não posso suprimir aí já fora vem um dos problema, 25%. aí já vem um problema É. que vai enroscando o credenciamento com o contrato. Exatamente. E existe uma possibilidade de... Quando esse enrosco acontece, existe, no meu sentido, uma possibilidade de que o credenciamento não fosse a melhor escolha para o objeto, né? Porque a realidade, a quantidade de objetos e de possibilidades é infinita, né? Sim. A gente tem que analisar ali as características, no caso concreto, do objeto, para verificar, não é nem se ele é possível, mas se é viável, se é a melhor alternativa ao credenciamento, né? Qual é a essência, né? Nesse caso especificamente, que a gente chegou a conversar, né, com os técnicos e tudo mais, uma outra questão que eu coloquei, relação médico-paciente, né? Então você, apesar de não ser da área, mas é uma das questões que a gente conversou com os técnicos na época da saúde, né? Então, começa uma relação médico-paciente. Ah, não, agora chegou um outro médico. Agora você vai ter que ser tratado por um outro médico. Peraí, mas como que fica a relação médico-paciente? Ela tem que ser respeitada. No mínimo por um ano, para acabar esse tratamento. E aí, então, venham outros médicos A questão do novos, médico né? entra no 2, né? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de credenciamento? Mas aqui, no caso, tem o hábito aqui de se credenciar no 1. Por quê? Porque a gente tem um problema regional aqui de conseguir levar médico para o interior do estado. E aí eles vão com um compromisso já de ter como se fosse um salário. Na verdade, a gente sabe que o credenciamento não é um salário, mas eles vão esperando já um valor, como se fosse um valor pré-fixado ali que eles iriam ganhar. Né? Mas então, aí, de repente, nesse caso, para eles, entendeu? talvez seria interessante fazer uma contratação de outra natureza, né? De outra natureza. Porque o credenciamento ele tem que se tomar cuidado para o credenciamento ele não virar uma espécie de burla à licitação, né? E olha que eu sou bastante flexível às interpretações, mas sempre olhando menos para a forma e mais para a finalidade. Mas, às vezes, eu não estou dizendo que é esse o caso, às vezes uma interpretação diferente, ela atinge também a finalidade, né? Ela vai contra a finalidade do Instituto. Aí, esse caso precisa ser repudiado. Eu sou antiformalista, mas, em relação à finalidade, eu acho que deve ser respeitado. É uma possibilidade, porque o credenciamento, o interessante é que qualquer um pode se cadastrar lá, né? Eu não vejo a priori problema para esse caso concreto. E veja como é importante essa vivência, né, do que você está falando. O melhor dos mundos é você fazer um credenciamento do médico lá pelo 2. Porque você tem, no melhor dos mundos, tem vários médicos na cidade, várias clínicas, né? E aí você credencia todas elas e a pessoa, o cidadão, ele escolhe qual médico ele vai. Mas isso serve para uma cidade que tem muitos médicos, muitas clínicas, etc. Veja a necessidade, como o direito administrativo e as licitações são um direito pulsante, vivo, que está perto do cidadão, né? E essa lógica ela não se aplica para esse contexto que você conhece bem. Sim. Né? É porque a gente acaba tendo a necessidade de adaptar a realidade de cada lugar, né? De cada lugar. Então, assim, é por isso que eu brinco, assim, não dá pra gente, até trocando um pouco do assunto, assim, vou fazer levantamento de mercado. Qual que é o seu mercado? Exatamente. Não existe uma receita de bolo para um levantamento de mercado. Peraí, qual é o seu mercado? A partir do seu mercado, a gente vai fazer um levantamento de mercado. A própria pesquisa de preço, né? Eu costumo dizer, eu costumo lembrar o seguinte: a pesquisa de preço, quando se diz que ela tem que ser regionalizada na medida do possível, não é em relação apenas à colheita de preços. Porque eu imagino,
eu vou contratar lá de Sidrolândia. Gravei a cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Sidrolândia vai fazer uma contratação. Obviamente que se ela puder pegar preços para compor a pesquisa de preço de cidades aqui do Mato Grosso do Sul, né, do interior, etc. e tal, esses preços, teoricamente, eles estarão mais próximos da realidade de Sidrolândia. Só que essa regionalização, ela não se restringe à coleta de preços. A formatação desses preços, ele pode ter um aspecto de regionalização. Como assim, Janderson? A gente sabe, jurisprudência dos tribunais de contas fala na tal da cesta de preço, já que é para fugir um pouquinho do assunto, né? Fala da cesta de preço. O que é a cesta de preço? É você ter preços de diversas fontes diferentes. Essa é a regra. Mas isso não se aplica, por exemplo, para você fazer uma pesquisa de preço em Sidrolândia de determinado serviço. Né? Sim. Por que não se aplica? Porque em Sidrolândia, imagine um serviço que só se presta mediante contratações que são feitas apenas pelas prefeituras da região. Né? Você não tem outra forma de pegar preço. E você... Então, assim, a cesta de preço, nesse caso, ela vai ter que ceder para uma formatação que atenda a não só uma necessidade, uma característica regional. E você pode utilizar 300 mil exemplos. Né? Então, acho que isso vale também para o credenciamento. E é bastante interessante essa situação que você me trouxe, Renata. Bastante interessante. Mas vamos falar um pouquinho sobre os tipos de credenciamento? Sim. Vamos lá. Artigo 79, a Lei 1433, ela incluiu no seu bojo ali como hipótese de inexigibilidade de licitação, até para prestigiar a nossa recente tradição, e trouxe ali 3 incisos, né? 3 hipóteses de credenciamento. Você quer falar um pouquinho sobre eles? Incisos 1, 2 e 3? 1 é o que a gente tratou, que é a paralela e não excludente, né? Quando há a contratação de todos. Só retomando um pouquinho ainda do 1, quando eu mencionei da questão do regulamento, que eu estabeleci essa questão dos 30 dias, é porque dentro da própria legislação nós temos lá no parágrafo 1º, no parágrafo único, no inciso 1º, a possibilidade de, quando eu não puder contratar com todos, né, eu estabelecer uma regra clara para restringir a demanda a alguns, né? Então, a lei mesmo já traz essa permissão ali, né? Então, o inciso 1 seria o paralelo e não excludente, seria a contratação de todos, mas a própria lei tem esse permissivo. O inciso 2, então, é a seleção a critério de terceiro. Então, na seleção a critério de terceiro, não é a administração pública que seleciona, né? Então, é o terceiro interessado que seleciona. Um caso, assim, bem clássico que a gente sempre usa são as vistorias, né, dos DETRANs, dos CIRETRANs, dos órgãos de trânsito, que nós todos que, né, possuímos veículos, a gente se utiliza, né, para vistoria. O órgão de trânsito é que seleciona, né, tem as regras, faz o chamamento público e tem todas as regras que precifica, inclusive, o serviço, né? Mas na hora da escolha, a gente escolhe em qual vistoriadora que você quer levar seu veículo, né? Então, a seleção é nós, o terceiro, que escolhe. E, recentemente, eu fiquei sabendo de um credenciamento bastante interessante, que é da Polícia Federal, para instrutores de tiro. E eu achei, assim, bem, bem interessante. Fiquei pensando... Mas aí pelo 1. Pelo 2. Pelo 2? Pelo 2. O policial escolhe o... Não é nem o policial. Quando a lei permite, né, o porte, e aí a pessoa tem que passar por todo aquele processo para conseguir o porte, sim. né? A Polícia Federal, ela abre o credenciamento,
ela tem todas as regras, são provas, né? São muitas provas que as pessoas que querem, né, ser credenciados, eles passam e, ao final, eles são credenciados como instrutores, né? Então, achei bastante interessante esse credenciamento, né? Então, depois sai a lista que a Polícia Federal credenciou e depois o particular, quando ele tiver o interesse, ele escolhe. Ele escolhe. Eu achei, né, que... É bem eu fiquei interessante. pensando assim, no que a gente poderia fazer semelhante. A gente tem muita experiência nisso com exames laboratoriais, que o cidadão, pelo SUS lá, ele escolhe qual laboratório ele vai, ele né? quer fazer de acordo com a sua conveniência, perto do trabalho, perto de casa, etc. As próprias clínicas, né? A gente já tem uma gama de situações interessantes. Então, aí, a gente está por dois. pensando agora também de começar a fazer para plano de saúde do servidor. Essa lebre eu né? levantei há um bom tempo e acho factível do ponto de vista jurídico. Tem que ver se do ponto de vista econômico faz sentido. Porque, nesse caso, a administração precisa definir o valor, né? E esse valor tem que ser o mesmo para todos, né? Não vai poder ter valores aí diferentes, né? Essa é uma regra importante, né? Vale tanto para o inciso 1 quanto para o inciso 2. Isso. A administração definiu o valor, mas eu achei que, assim, que é uma coisa bem interessante, né? Aí, o servidor tem o plano já pré-selecionado, com todos os requisitos, a administração já, né, se ocupou disso, né? Eu acho, assim, que isso é importante porque... quando essa contratação é feita pela administração, além da administração se ocupar de colocar regras mais severas para os planos, por exemplo, a gente vai ganhar economia de escala, porque a gente vai conseguir fazer com que esse plano chegue mais barato para o servidor, com certeza, do que ele ali na sua família, isoladamente, contratar planos, né? Eu creio que a gente consiga... não tem experiência real ainda, mas é uma questão que a gente está estudando para começar a fazer. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu não vou me alongar nessa questão econômica, mas o credenciamento, e na verdade qualquer forma de contratação, ele tem que passar por um crivo de análise econômico, de sustentação e viabilidade e conveniência também econômica, né? No caso do plano de saúde, por exemplo, o que garante que um plano de saúde com preço razoável é uma gama mínima de usuários ali, né? Tanto que, do ponto de vista jurídico, o plano de saúde individual quase que você não consegue hoje. O coletivo, aí vai depender da gama de servidores que tiver ali. Mas acho que tem como, sim, inclusive, costurar com bastante cuidado as regras de remuneração, etc. Né? Agora, veja, a gente tem aí o inciso 1, o inciso 2 e também o 3, que é a novidade, que nós não estávamos acostumados, apesar de que, cá para nós, eu conheço alguns poucos órgãos que já faziam, sem previsão legal. Se é inexigibilidade, todo mundo sabe que o rol da inexigibilidade é exemplificativo, então qualquer inviabilidade de competição se tem a possibilidade de realizar sem previsão legal, né? Explica pra gente um pouquinho do 3. Não, o 3 é a questão dos mercados fluidos, né? Então, seria aquela situação em que a gente tem preços, né? Produto ou serviço com preços que variam muito, né? E o exemplo clássico são as passagens, né? Principalmente passagens aéreas, né? E a gente não tem nenhum preço real mesmo de passagem aérea. De manhã, às vezes, está um preço e à noite já tá outro preço mesmo. Então, é uma hipótese, assim, muito interessante mesmo. Veio realmente resolver um problema crucial da administração,
né, que a gente realmente não tinha como resolver, né? Então, assim, na prática, vou te falar, assim, a prática que a gente tinha era suprimento de fundos. Né? A Não, prática era suprimento de não, fundos. sinceramente, Né? eu não vejo nenhum problema. E também não tem problema, né, no suprimento de fundos, né? Eu não vejo nenhum problema de utilizar, por exemplo, um cartão corporativo para compra de passagens aéreas, se você demonstrar ali que, do ponto de vista da economia e financeira e de eficiência, é muito mais interessante do que você contratar uma agência, etc. e tal. Mas eu preciso, por dever de ofício, dizer que para você não fazer isso, porque os tribunais de contas não gostam e dizem que você não pode utilizar, tá? Inclusive, você pode ser sancionado. O que eu falei uma vez no congresso, e aí você não conta para ninguém, por favor, tá? Fica entre a gente. É o seguinte, a Câmara Municipal... Fizeram uma pergunta. Uma Câmara Municipal de uma cidade de 5 mil habitantes, que tem uma... que tem uma viagem do vereador, do presidente da Câmara, de quando em quando, uma viagem aérea. Sei lá, emite 4 passagens por ano. Aí me perguntaram, você acha melhor fazer licitação? Isso era no talk show, né? Você acha melhor fazer licitação ou credenciamento? Aí eu lembro que a professora Lara Breiner, a diretora da Central de Compras, estava lá. Ela defendeu o peixe dela, que era credenciamento, porque ela que tocou o credenciamento das passagens aéreas nacionais. O outro professor, que eu não me recordo quem era, também puxou a sardinha para a brasa dele e falou que tinha que ser uma empresa. Agora você imagina qual empresa vai dar cotação para 4 passagens por ano, né? E se desse, qual valor ficaria? Aí chegou a minha vez de me manifestar. Eu falei, olha, sinceramente, 4 passagens por ano, uma Câmara com cidade de 5 mil, suprimento de fundos. Deveria ter uma... Agora eu disse o seguinte, faz uma norma, faz um regulamento, dizendo as passagens serão pagas por suprimento de fundo. Que a gente tem jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal de que o gestor, ao seguir o regulamento, aquele regulamento elide, salvo se for uma coisa esdrúxula, teratológica, absurda, elide a má-fé do gestor, né? Presunção de legitimidade das normas, e ele estaria por aí, e ele estaria amparado nesse regulamento. Nesse caso específico, tá? Para você não tirar de contexto e fazer um corte. Sinceramente, 4 passagens por ano faz suprimento de fundos. Né? Agora, para uma quantidade maior, de repente, não sei se você consegue alguma negociação até de desconto nessas passagens. É interessante, sim, no mercado fluido. Eu sou partidário da hipótese que esse mercado fluido ele tem que ser alargado a interpretação. Sempre, alargado a interpretação, sempre para fugir do formalismo, mas de uma forma com que não se deturpe a finalidade. Né? Então, Janderson acha que pode tudo. Não. Eu acho que não faz sentido, e eu tenho várias publicações a respeito, todo mundo já sabe meu ponto de vista, não faz sentido a administração ter prejuízo, a sociedade ficar sem determinados serviços por conta de uma formalidade. Né? Mas esse formalismo moderado, que não se confunde com formalismo exacerbado, também não se confunde com informalismo. E, principalmente, você não pode distorcer ou perverter o instituto, no caso do credenciamento, uma coisa contra a finalidade. Por exemplo, o que você me falou agora, no começo desse podcast, a respeito da contratação de pessoal, com dedicação exclusiva de mão de obra. Óbvio que isso não tem nada a ver com credenciamento, né? Com o espírito do credenciamento. Essa é simplesmente uma forma de deturpar o Instituto e fugir de uma licitação. O que não quer dizer, a gente tem que ter bastante juízo, né? O que não quer dizer que toda vez que for viável uma licitação, não vai poder ter credenciamento. Toda vez que for possível, né? A licitação. Possível, né? E a inviabilidade
não deixa de ser uma análise de conveniência e oportunidade. E óbvio que o gestor, nessa análise, eu estou falando um troço meio sofisticado aqui, e aí peço que me entenda. Lógico que essa análise de conveniência e oportunidade dá ao gestor um ônus argumentativo. É que, na verdade, assim, a gente sabe que eles têm um grande problema com a contratação, porque foi o caso do médico, né? Médico para a unidade de saúde, lá que ele tem que ficar 8 horas. Nós sabemos que eles têm um grande problema com a contratação desse profissional, né? Nós sabemos que, por vezes, essas vagas são ofertadas em concurso público e não tem sucesso. Mas isso também não dá, vamos assim, por assim dizer, não dá o direito de fazer um credenciamento. Não, porque no concurso não deu certo. Não, o fato do concurso não ter dado certo não dá o direito de abrir um credenciamento. Né? Sim. É porque o que acontece? Eu acabei de criar um nome de teoria. Até anotar aqui para escrever um Titanic, para escrever um artigo. Eu e as minhas elucubrações, né? Acabei de criar a teoria da tábua do Titanic. Você imagina, o Titanic está afundando. Milhares de passageiros. Aí tá ali, todo mundo vai morrer. Todo mundo se afogando ali. O povo olha, tem uma tábua ali. Todo mundo vai... A tábua de salvação ali, né? Vai todo mundo desesperado atrás daquela tábua. No meio do formalismo exacerbado que, infelizmente, a gente tem vivido nas contratações no Brasil e da complexidade cada vez maior das contratações, o que tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado maléfico, o seu lado prejudicial, se viu uma tábua de salvação, que é o credenciamento. Aí todo mundo que estava lá no Titanic, imagina, aqueles milhares de sobreviventes ali, ou de pessoas que estão morrendo no naufrágio, vão tentar se abraçar nessa tábua de salvação do credenciamento para viabilizar as coisas. Qual que é o problema? Né? O que é? Não, sinceramente, você está se afogando. Você vai querer entender o que é? Você só sabe que ela está boiando e que você quer ficar vivo. Então, às vezes, o prefeito e o controle ele tem que ter esse bom senso e essa empatia. O gestor, ele está querendo resolver. Então, ele resolveu o medicamento com credenciamento. Ele resolveu clínica laboratorial com credenciamento. Aí ele falou, esse credenciamento aí é a única coisa que está me salvando. Joga aí para botar médico no posto de saúde também. Aí qual que é o problema disso? Que se 1.000 pessoas, né, estou exagerando, se 50 pessoas se apoiarem numa tábua pequena, ela vai afundar com todo mundo, né? Então, tem que tomar cuidado, você que está nos assistindo, para vocês não afundarem no credenciamento e aí morre todo mundo, morre tudo. Né? Acho que não vai ser o caso. Os tribunais de contas, deixa eu puxar o saco agora, o TCU, ele tem tido uma jurisprudência cada vez mais, a gente até comentou sobre isso, né? Sim. Cada vez mais, não conciliatória, mas preocupada em entender as reais dificuldades do gestor e a realidade em que o gestor está, e que a administração e a sociedade está imersa. Né? Então, eu sei que tem uma frase do Papa Francisco que ele diz o seguinte, que às vezes uma árvore que cai na floresta, às vezes não, uma árvore que cai na floresta faz mais barulho do que uma floresta inteira funcionando em harmonia. Então, você tem uma série de julgados do TCU lá. Eu publicando aqui no Instagram, TCU teve uma decisão um dia desse, um acórdão de relatoria do ministro Benjamin Zimmerli. TCU presta deferência à administração e não reconhece como ilegalidade determinada situação. Tem, 50 curtidas. Agora, se eu postar assim, TCU multa pregoeiro por tal... aí vai ao infinito, né? Porque isso acaba, às vezes, gerando mais repercussão do que várias deferências. Vamos falar a verdade? Os tribunais de contas dos estados, e aí eu não estou falando, não é tudo igual, você tem
tribunais de contas estaduais bem avançados e outros bem atrasados, né? E esses que estão bem atrasados, eles precisam avançar bastante para não acabar punindo o bom gestor e ceifando já no nascedor as boas ideias, né? O que você acha disso? É porque se o tribunal trabalha mal, cresce o direito administrativo do medo, né? E quando cresce o direito administrativo do medo, aparecem os maus gestores. Porque, né, para quem não conhece o direito administrativo do medo, ele inibe o bom gestor. Esse é o problema. Né? O bom gestor, com medo dos tribunais, dos órgãos de controle, ele se afasta da política, né? E nisso, então, surge o mau gestor. E hoje a gente ainda estava comentando no horário do almoço sobre a questão do TCU, né? E eu, assim, vejo, porque acompanho diariamente as decisões do TCU, e é muito claro, para minha visão, que o TCU tem respeitado muito a Lindbe. E isso, para mim, é fundamental. A gente vê claramente nas decisões do TCU o respeito à Lindbe. E isso seria importante que fosse a nível nacional, todos os tribunais falando a língua da Lindbe. Porque, assim, eu acho que se todo, não só Tribunal de Contas, mas todo julgador falasse a língua da Lindbe, a gente teria uma administração pública diferente. Vamos lá, vamos colocar a bola aqui no meio do campo, porque nós temos muitos seguidores aqui, muitos internautas, muitos licinautas com instruções diversas acerca de administração pública, né? Você falou sobre o direito administrativo do medo, que é um termo cunhado pelo meu querido amigo, professor Valgas, grande abraço, vice-presidente do IBDA, né? A quem eu espero encontrá-lo em breve no nosso congresso dos 50 anos do IBDA. Já convido você para estar lá em Belo Horizonte conosco. Né? Você vai, doutora? Acho que sim. Tem que ir, né? 50 anos do IBDA, um evento formidável que está sendo dirigido pela competentíssima, sou fã, Mulher Maravilha, doutora Cristiana Fortini, e vice-presidente, nosso amigo Valgas, a quem você referiu agora a sua teoria, né? O escritor, às vezes ele prefere que você faça referência à teoria dele do que ao nome, né? Eu acho fantástico. Porque são os filhos, as teorias são os filhos. Agora, eu sempre pontuo a teoria do medo. Eu fiz um contraponto à teoria do medo do Dr. Valgas, e aí aquela história é porque você é do TCU. Não, olha minhas publicações aí, eu sempre me manifesto da forma que eu acho correta, até porque eu tenho liberdade de cátedra, né? Mas eu já falei em outros podcasts, vou ter que repetir aqui, eu cunhei um termo chamado Síndrome do Arcanjo Gabriel. O que é Síndrome do Arcanjo Gabriel? Acho que na União, hoje, tem mais Síndrome do Arcanjo Gabriel do que Direito Administrativo do Medo. Arcanjo Gabriel é aquele anjo que Deus mandava para dar as mensagens, né? Então chegou lá em Maria, cheia de graça, eis, né? Conceberás e darás a luz a um filho. É o mensageiro de Deus. É o homem que dá o recado. É o WhatsApp de Deus. Né? O homem que dá os recados de Deus. O anjo, né? O anjo que dá o Arcanjo Gabriel. E aí o que acontece? Tem muita gente na administração pública que se acha, que se coloca na situação de mensageiro dos deuses. Que deuses são esses na cabeça da pessoa? Dos tribunais de contas, do judiciário, do Ministério Público. Né? É um servidor lá da repartição, às vezes é um pregoeiro, às vezes é uma equipe de apoio, muitas vezes o parecerista jurídico, não aqui no estado do Mato Grosso do Sul, mas em outros estados acontece. Em outros países, né? Não no Brasil. É no Brasil. O assessor, ele finge que está dando mensagens do divino controle, né? E às vezes até inventa acórdão que não existe, entendimentos que não existem, porque ele utiliza
esse espantalho que virou o direito administrativo do medo, os tribunais de contas viraram, para fazer com que o gestor se submeta à vontade dele. Então, ele não acha correto, da cabeça dele, pelo ego dele, fazer credenciamento de médico. Aí ele chega lá e fala, prefeito. Ô, Caldeira, é o seu nome na síndrome do arcanjo. Síndrome do arcanjo Gabriel. Tá vendo como eu gosto de você? Coloquei teu nome numa teoria, tá publicado, tá em livro. Olha aí, síndrome do arcanjo Gabriel. Aí ele chega lá, o Gabriel chega lá e fala assim, prefeito, não faz isso não. Faz isso não, porque o TCE vai chegar aqui, o TCU vai chegar aqui, ó. O TCU às vezes não tem nada a respeito daquilo e às vezes até a favor. Quer ver um exemplo? Para tomar mais um pouquinho do seu tempo. Mapa de risco. Mapa de risco é exceção nas contratações e não regra. Tá? Mas tem que ter análise de... Gente, tem que interpretar. Meu bordão, se for só para ler, sem interpretar, se for só para ler, a gente alfabetiza o papagaio. Tem que interpretar. Né? O mapa de risco. O Tribunal de Contas, o TCU, ele... Lá dentro do TCU é muito cristalino, de que o mapa de risco é para ser feito quando você tem uma licitação mais complexa, ou com maior apetite a risco, ou maiores valores, né, da licitação. Não para comprar caneta, não faz o menor sentido. É até antieconômico esse ato. E aí, o que acontece? A nossa secretária-geral de Junta de Licitação, a professora Tânia Pimenta, é Pimenta também, mas Tânia Pimenta, ela estava falando num grupo, você conhece, dos licinautas lá. Gente, não precisa, é isso mesmo, mapa de risco é exceção. Olhem o manual do TCU. Aí no manual de licitações do TCU tá lá escrito, não, mapa de risco é exceção. Mas se você sabe ler, até o papagaio alfabetizado vai ver que é o que está dizendo lá. Mas aí o pessoal, mas não tem um acórdão? Mas não tem não sei o quê. Mas não tem não sei o quê. Então, veja, o tribunal está dizendo, vai lá, moço, vai lá, tem medo não, tal. Mas aí vem os arcanjos Gabriel, né? Na parada. Tem que fazer o mapa de risco. Gabriel, tem que fazer o mapa de risco, senão o bicho pega. Entendeu? Você já viu algum arcanjo Gabriel, doutora? Muitos. Conta uma história pra gente. Na verdade, a gente sem citar os nomes, ou citando também. Conta uma história pra gente do arcanjo Gabriel. Na verdade... A pessoa que inventou assim, o negócio. A gente vê diariamente, né? Diariamente a gente vê essas situações, porque como o direito naturalmente é interpretativo, parece que a impressão que a gente tem é que todo mundo se dá o direito de interpretar, né? E eu não sei se bom, é que você não atua na consultoria, mas assim, comigo acontece uma coisa muito interessante, né? A consultoria hoje ela acontece praticamente só no WhatsApp, né? Virou uma febre a consultoria no WhatsApp. Esses dias eu até falei, gente, isso tinha que mudar, porque senão eu vou ficar louca, né? Consultoria no WhatsApp é uma loucura. E eles inventam, e aí começa assim, o A vem e manda no WhatsApp. Aí vem o B e questiona o WhatsApp do A. Aí vem o C, questiona o WhatsApp do A e do B. Tem que fazer um grupo, deixar eles brigando. Aí dá vontade de falar, não, vamos fazer uma reunião, então, e vamos acertar essa conversa aqui, porque é o que acontece mesmo, né? Porque às vezes na administração vira uma questão de ego. Eu conversei bastante sobre isso com o secretário Fellini. Inclusive nesse mesmo estúdio. O nosso amigo Gabriel ali. Uhum. Eu quero defender a posição essa aqui, que pode ou que não pode. Eu perco o senso de serviço. Vira uma questão de ego, de alimentar o próprio ego, de sanar as minhas necessidades psicológicas, afetivas, com uma birra infantil. Eu vou mostrar que quem manda aqui isso aí, entendimento. É onde entra o arcanjo Gabriel. Ele vai inventar. O TCE fala tal coisa. Fala nada. Uma coisa assim que a gente tem enfrentado muito. Parecer do controle interno nas licitações. Que é um troço... Gente... estupefaciente. Tá assim... Controle interno, dando parecer
Eu sei que existe há muito tempo, no município é uma coisa comum, mas é um negócio absurdo. Exatamente. Controle interno dando parecer na licitação. E a lei obriga o parecer da Procuradoria Jurídica. Esse dia eu cheguei no município e falei, olha, Obriga é a regra a geral, regra né? geral, né? Mas a gente Assim, tem lá a gente vai regulamentar, o regulamento que né? pode excepcionar. E a gente, assim, até no regulamento que eu fiz para os meus clientes, eu excluí E mesmo sem regulamento, nas viu? dispensas, né? Mesmo sem regulamento. É. Na Mas aí, 8666, só para fazer essa recuperação histórica, a AGU já tinha feito uma orientação normativa falando o seguinte, ó, dispensa de licitação em razão do valor não é para fazer parecer, não. até porque daqui a pouco o controle vai ficar mais caro do que o Daqui a objeto pouco? que você, né? Daqui a pouco, nossa, no município eu tenho absoluta certeza É. que é mais caro que a E maioria. aí a gente teve um caso que eu falei, olha, tudo bem, né? Vai ter então o parecer do controle e o parecer jurídico, ok? E aí então vamos só ver como que vai chegar a hora que nós tivermos uma situação que o controle está numa linha e o parecer jurídico está em outra. E eu quero ver para onde que a licitação vai, né? Não faz, assim, realmente não faz o menor sentido. Salvo uma coisa esdrúxula, assim. O controle está acompanhando para e passo uma licitação e vê que tem um negócio muito esdrúxulo, um ato antieconômico que vai trazer um prejuízo para o erário ou um ato imoral ali. Mas veja, nessas situações, geralmente os pareceres são todos a favor, né? Exatamente. Quando é uma esculhambação, assim, você tá vendo que ele ali tá roubando, não pode pular, pra roubar. É uma licitação fraudada. Aí os pareceres costumam ser tudo de acordo ali, etc e tal. Aí veja, a gente fica exigindo o parecer de controle interno e parecer jurídico nas bobagens essa é uma forma de inviabilizar o controle também, né? Sim. Você controla tudo, que aí você não controla nada. E não controla nada, exatamente. Que aí você enfraquece o controle e ele não consegue ver o boi passando. Você fica parando a formiga e o boi passa correndo lá no meio. Muito bem, doutora. Então nós temos aí 3 hipóteses, né? Só para recapitular. Há um paralelo e não excludente, que você contrata todos, ou você permite que todos se habilitem, e aí tem que ter uma regra, né? Está lá no parágrafo do 79. Sim, deixa eu fazer um adendo em relação a essa regra. Só para explicar para você que está nos assistindo. O inciso 1, paralelo e não excludente, ele trata do seguinte. Imagine que eu quero contratar artesanato. Os artistas locais. Né? Os artistas locais. Quero contratar artesanato. Então eu faço um credenciamento lá, vou pagar valor tal, para que entregue a famosa moringa de Sidrolândia. Estou inventando e pegando no pé de Sidrolândia. Moringa de Sidrolândia. É uma coisa manual lá, dos artesãos da região, e a administração vai pagar tanto. Então a administração sai credenciando, eles vão entregando, só que chega um momento que o número de credenciados ele supera a necessidade da administração. Então tem que haver um critério de escolha, um critério de classificação ali, para dizer quem vai ser chamado primeiro. Né? E, obviamente, que se tiver mais demanda, você tem que esgotar a fila para poder voltar para o primeiro. Sim. Né? Mas tem que ter um critério objetivo. Eu não sei, doutora, se você acompanhou, eu como titular no TCU tenho a obrigação de acompanhar um acórdão do ano passado, 2024, de relatoria do ministro, gênio, todo mundo sabe que sou fã de carteirinha, esteve aqui conosco nos últimos dias, ministro Antônio Anastasia. E nesse acórdão foi discutido o seguinte: é possível, no credenciamento, que seja utilizado um critério objetivo diferente do sorteio? O que foi que o órgão fez? O órgão, eu acho que era alocação de veículo.
Não tenho certeza, mas estou recuperando, não tenho quase certeza, que era locação de veículo. Você credenciava lá e ia alocar veículo. E o órgão, salvo engano, ele colocou como critério para chamar os primeiros os melhores veículos. Perfeito. Né? Os melhores veículos. Então, o mínimo para me atender é que o veículo seja 1.0. Um exemplo aqui. Porque 1.0 me atende. Mas se eu tiver 1.0 e 1.4, 1.4 me atende primeiro. Né? É um critério que trazia uma vantagem para a administração. E a unidade técnica, a de contratações, lá do TCU, a antiga CELOG, ela deu um posicionamento que eu discordo da unidade técnica do tribunal. Ela disse o seguinte: não pode. Credenciamento não pode. Cabeça da 8666. Só pode ser por sorteio, para você escolher. Porque esse critério, como se estaria pervertendo o credenciamento, ia estar virando uma espécie de licitação. Qual é o problema? Né? Não de virar uma espécie de licitação. Mas, assim, acho que foi muito no... Eu não sei, mas deve estar errado, porque nunca foi assim. Ainda você está escolhendo o melhor, né? Exatamente. E aí foi para o plenário. O ministro Anastasia, de uma maneira muito genial e brilhante, como ele é peculiar, ele é próprio, ele divergiu da unidade técnica e deu um voto dizendo o seguinte: não, a lei obriga que haja um critério objetivo de distribuição. Pode ser sorteio? Pode, porque o sorteio é um critério objetivo. Há quem diga que é o mais objetivo dos critérios, né? Uhum. Mas pode ser qualquer outro critério objetivo que faça sentido, que seja probo, que seja realmente objetivo. E no caso em análise, o critério objetivo trazia uma vantagem para a administração, como você, de forma genial, pontuou, né? Que era um veículo melhor, etc. e tal. Aí o ministro divergiu da unidade técnica, voltou para que estava tudo ok, aquele credenciamento, e o plenário, em unanimidade, acompanhou o relator, ministro Anastasia, e entendeu que é possível sim. Então tá aí um caso, né, em que a gente tem uma evolução do entendimento. E eu acho importante, doutora, e vou te perguntar nesse sentido, eu acho importante que a pessoa, quando for estudar credenciamento, ela esqueça o que ela aprendeu na Lei 8666. Até porque ele não existia expressamente na Lei 8666. Exatamente. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, aí ela estava falando, mas na 8666 não era assim. Eu falei, pois é, mas não tem mais 8666. Você acha que deve ser feita essa comparação ou é melhor esquecer credenciamento da 8666 e pensar no mundo novo? Eu acho que deve esquecer. Sabe? Porque se a gente ficar com a cabeça voltada para aquele credenciamento, naqueles moldes, a gente vai trazer os vícios daquele entendimento, né? Então, eu acho que corre-se o risco de não abrir a cabeça para novas possibilidades que o credenciamento pode trazer hoje, que a 14133 pode abrir para esse novo credenciamento. Então, eu acho que realmente precisa ver com esse novo olhar. E esse novo olhar é exatamente esse que o ministro trouxe. Para mim, um critério objetivo: a ordem de credenciamento. Quem chegou primeiro... Antigamente essa ordem do credenciamento ela é problemática. Mas quem chega primeiro não bebe água limpa? Perfeito. Mas ela é problemática no sentido de... é fácil de manipular. Mas aí a gente tem que criar uma regra clara. Aí é melhor sorteio, na minha opinião. Porque, assim, lógico, na gestão de riscos... Isso é minha opinião também, não é? Uhum. Né? E eu posso mudar de opinião também, porque isso realmente é opinião. Mas qual que é a minha preocupação em relação à ordem de classificação? Você tem um combinado na administração que, na verdade, ela já está com os nomes ali de quem vai prestar o serviço. Então, quando ela abre para credenciamento, na verdade, a lista já está cheia. É muito fácil manipular isso, né? Eu acho que, se for ordem de classificação, eu prefiro que tenha um sorteio, que aí é mais objetivo. É porque essa ordem de classificação, repito, é muito fácil de você fazer uma falcatrua, né? Eu não estou olhando com esse olhar, assim, né? Você tá olhando o maldito olhar do controle. De controle, Bendito olhar do controle. Um olhar de controle.
Mas Mas você não acha que é mais fácil? pode ser mais fácil, assim, a partir do momento em que eu posso estar falando que alguém já sabe que eu vou publicar um edital de credenciamento e Não, outro não sabe que eu vou publicar. ou mesmo eu posso combinar se é servidora da prefeitura, né? Isso não acontece no Mato Grosso do Sul, mas imagine, em outros lugares, você vai fazer o credenciamento para não ter licitação. E aí, na verdade, você já sabe que quem vai te atender é a empresa A, B, C e D. Aí você abre o credenciamento, mas no segundo que você abriu o credenciamento, você já combinou com a empresa A, B, C e D e falou que eles já foram credenciados. Entendeu? É muito fácil de enganar e utilizar o credenciamento nessa hipótese para fazer isso, para fugir da licitação. Eu acho, assim, que você poderia colocar um prazo, né? Quem se credenciou nos primeiros 30 dias vai ter um sorteio só entre os primeiros 30, talvez por grupo, para tirar essa facilidade de manipulação do resultado aí do credenciamento. Essa é uma coisa. Esse é um dos possíveis problemas. A ordem, eu estou pensando até porque a gente já está indo até para o credenciamento eletrônico também. Perfeito. Né? E nele a gente nem vai ter... Assim, poderia até ter essa informação, né? Alguém ter uma informação privilegiada. Isso poderia ter. Sim. Isso poderia ter. Sim. É uma possibilidade. Agora, veja, não tem certo ou errado em absoluto, via de regra, né? Você tem que olhar, colocar lá, pedir pro chat GPT. Olha que coisa interessante. Ajuda a gente aí, chat. É sério, para inteligência artificial. Você quer ver? Vamos fazer um teste. Ajuda aí no critério aí pra gente. Vamos fazer um teste aqui. Colocar no GPT aqui. Boa noite, chat GPT. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo por aqui. E com você? Tudo bem, eu tô aqui com a doutora Renata Rios, a gente está gravando podcast aqui ao vivo, quer dizer, não é ao vivo, mas estamos gravando agora. Mas a gente está falando sobre o artigo 79 da Lei 1433, que trata do credenciamento. Eu quero que você faça uma análise bem profissional aí e me diga o seguinte, a situação. Eu vou fazer um credenciamento pelo 79, inciso 1, contratação paralela e não excludente. E eu vou dizer colocar lá no meu edital que em caso de haver mais contratados, ou no caso, não é contratado, né? Mas credenciados do que a demanda da administração, eu vou chamá-los pela ordem de credenciamento, pela ordem de inscrição. Faça uma análise bem aprofundada e me diga quais são os principais riscos de falcatrua, de combinações, os principais riscos de se utilizar esse critério. Entendi. Vamos lá. O credenciamento previsto no artigo 79, inciso 1 da Lei 14.333/2021 permite a contratação paralela e não excludente de diversos fornecedores. Pode pular a introdução, eu quero saber o seguinte, quais são os principais riscos de utilizar essa ordem de inscrição como critério para convocação? Certo, vamos direto ao ponto. Utilizar a ordem de inscrição como critério para convocação dos credenciados apresenta alguns riscos importantes. 1. Falta de eficiência na seleção. A ordem de inscrição não considera critérios técnicos ou de... Mas o critério é sempre objetivo. E os próximos? Beleza, então vamos focar nos outros riscos. 1. Concentração de demanda. A ordem de inscrição pode criar um benefício desproporcional aos primeiros credenciados, resultando em concentração de contratos neles e limitando a rodagem entre os demais, o que pode desincentivar a participação de novos fornecedores. Não limita não, porque tem que terminar a lista toda. Próximo. Combinado. Vamos seguir para o próximo ponto. 3. Risco de favorecimento. Mesmo sendo um critério objetivo, a ordem de inscrição pode ser manipulada para favorecer determinados fornecedores. Por exemplo, com informações privilegiadas sobre o início do credenciamento. 4. Desbalanceamento na prestação do serviço. Dependendo da demanda, os primeiros credenciados podem ficar sobrecarregados, enquanto os demais ficam sem atividade. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite, viu, meu filho? Boa noite. Qualquer coisa é só chamar. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa gravação pra vocês.
Obrigado. Lembrou. Educado, né? Lógico. Inteligência artificial. Liana, educada. Deve ter estudado com o professor Jacobi, provavelmente, essa aí é. Né? Então, assim, o que eu acho interessante é que é muito viva, né? A licitação, a temática das licitações, e não tem donos da verdade. E você tem uma série de pessoas que dedicam a sua vida a isso, e cada um traz a sua experiência. E que coisa extraordinária, Renata, é poder estar com você hoje e ouvir essa sua experiência, porque além da sua capacidade extraordinária, a sua inteligência, que já é bem conhecida, né? E a sua perspicácia, você traz elementos que são próprios da sua realidade e que eu, por exemplo, que não atuo diretamente em municípios pequenos, preciso dessa lente para poder entender. Tá? Então, parabéns aí. Siga o seu caminho. Quais são as suas redes sociais? Onde o pessoal te acha? O Instagram é _Renata Rios, _RR. E o Facebook Renata Rios. Perfeito, muito bem. Nome de artista da Globo, né? Renata Rios, né? Muito bem, doutora. Que honra fantástica. Eu gostaria de aproveitar, a gente se encaminhando agora para o final, para pedir para você deixar a sua mensagem para os nossos licinautas e também as suas últimas recomendações a respeito da utilização do credenciamento. O que você tem para dizer para os nossos licinautas? Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de falar rapidamente sobre a 14133, né? O professor já disse, 25 anos aí de experiência, a gente sabe das críticas, eu acompanhei a lei antes dela ser lei, acho que a gente teve um avanço significativo, e hoje eu vivencio a lei, eu durmo com ela, acordo, né, vivo a lei de licitações, né, sonho com licitação, né? E, na verdade, o que eu procuro fazer no meu dia a dia? Aproveitar o que a lei trouxe de melhor, no meu ponto de vista, o poder de regulamentar, né? Para mim, teve várias questões boas que não dá aqui para a gente resumir, né, nesse momento, ainda mais que é o momento final nosso aqui. Mas o poder de regulamentar, ele traz para a administração pública a possibilidade da gente adequar a norma à nossa realidade, né? E isso, principalmente para os pequenos municípios, isso faz muita diferença. Pena que nem todo mundo aproveita, né? É verdade. Eu procuro aproveitar isso. Nos nossos clientes, a gente procura aproveitar, porque isso é de grande valia, né? Então, assim, a ideia do legislador foi ótima, né? Foi muito, muito boa mesmo. No primeiro momento, a gente buscou o apoio da legislação federal para construir, e agora a gente já está num segundo momento, num momento mais maduro, num momento que a gente já passou por uma experiência que a gente já consegue falar, não, peraí, isso aqui foi ruim, deixa para lá e já vamos mudar isso aqui e já vamos melhorar. O credenciamento passou por esse amadurecimento também, né, que da 14133, e eu acho assim que só vai vir coisa boa, né? Não deu tempo da gente falar do Contrata Mais Brasil, que eu também acho fantástico, A gente aqui no Mato Grosso do Sul, pelo menos, ainda não está usando como deveria, como poderia, melhor dizendo, como poderia, mas eu acho fantástico, eu acho que vai ser um avanço, né? Principalmente para quem mais precisa, para a população de baixa renda. Fantástico, né? fantástico. Para a população de baixa renda vai ser muito importante como credenciamento. E assim, lógico, hoje você ainda falou durante o curso, né? A gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro, né? Mas há uma realização pessoal muito grande quando a gente vê o fruto do nosso trabalho lá na ponta, né? Com aquelas pessoas que precisam, com aquelas pessoas que mais precisam, né? Com o remédio que chega, com a obra que chega, com a merenda escolar que chega. Isso, para mim, é um motivo de uma realização pessoal muito grande. E eu vejo o credenciamento como uma mola propulsora disso, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito a crescer ainda. Eu acho que a gente pode crescer muito nesse sentido ainda.
Muito interessante, doutor. Você já está convidado para voltar em breve para o nosso podcast, porque ficou muito assunto. Ficou muito assunto. Não adianta, né? Não adianta. Fala de licitação. Quando o podcast é sobre outro tema, o episódio é sobre outro tema, eu fico quietinho aqui. Né? Principalmente quando eu não domino o tema. Mas licitação realmente é algo que aquece o nosso coração, porque a gente sabe que, modesta e humildemente, tem um pouco a contribuir. Né? Tem um pouco a contribuir ao cenário e também as pessoas que nos assistem. Então, você que está nos assistindo, aí você licinalta, dá o seu like aí, aperta o joinha, não é inscrito no canal, inscreva-se, faça parte da nossa comunidade. Temos o nosso grupo do WhatsApp também. Contrata Mais Brasil. Eu tenho um artigo que está publicado lá no virtugestãopública.com.br, que se chama Voa 14 Bis. Contrata Mais Brasil, Voa 14 Bis, alguma coisa assim. Contrata Mais Brasil. O 14 Bis das compras públicas. É porque é tanto artigo que... E o tio está ficando velho. Tá? O negócio tá... Você tá careca de saber, né, Gabriel? Mas eu também tô quase lá. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo até aqui. Bem-vindo à nossa comunidade, pois seja você também um licinalta, você já é um licinalta, um especialista do futuro. Até o próximo episódio.